Olá pessoal, eu estou gravando aqui essa videoaula para a gente estar gabaritando, corrigindo a nossa primeira atividade, a nossa primeira avaliação diagnóstica, tá? Esse vai ser o objetivo do vídeo, gabaritar a nossa primeira avaliação diagnóstica, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Alex, eu sou professor de Geografia. Então eu estou gravando aqui pelo celular e estou acompanhando as questões que eu passei para vocês aqui pelo notebook, tá bom? Então depois vocês podem assistir o vídeo acompanhando as respostas que vocês colocaram, tá? Então, a primeira questão tem um texto, né, que fala da questão das ilhas de calor. Então, vamos direto para a resposta, né? Como eu falei, a intenção é gabaritar para vocês as atividades, as questões, tá? Até para o vídeo não ficar muito longo também. Então, os registros da difusão de ilhas de calor nas cidades médias paulistas pode estar vinculados, aí qual seria a resposta? A resposta é a letra C, a verticalização dos ambientes urbanos, ou seja, a construção de prédios, né? O processo de urbanização, ele torna aquela região com temperaturas mais elevadas, tá? Então, é mais ou menos aquele exemplo que eu já falei para vocês várias vezes na sala de aula. Onde é que vai ser mais quente? No centro de Teresina, com os prédios, asfalto, ou numa região mais distante, mais afastada, mais arborizada, tá? Então, a resposta é a letra C, tá? Da primeira questão, beleza? Vamos então para a segunda questão. Nas cidades, as ilhas de calor são mais frequentemente sentidas em regiões. A resposta é a letra B, regiões centrais. Acabei de dar um exemplo aqui da cidade de Teresina, que é a cidade onde a gente vive, né? Então, geralmente nas regiões centrais, que são mais urbanizadas, né? Então, esse fenômeno de ilhas de calor, onde as temperaturas vão ser mais elevadas, vai ser mais comum. Então, a resposta é a letra B, da questão 2. Beleza? Vamos então para a segunda questão. A intenção é gabaritar, para o vídeo não ficar longo, tá? Depois vocês vão acompanhando, até porque a gente já estudou isso também no ano passado, né? A segunda questão fala o seguinte, vou resumir, a terceira, desculpa. Para resolver e atenuar essa questão do problema, né, das temperaturas elevadas, nos grandes centros urbanos, que tipos de medidas deveriam ser adotadas, né? Entre as abaixo relacionadas. Então, a resposta correta da terceira questão, pessoal, é a letra D. Somente a 1, a 2 e a 4. Né? A 1 fala que a ampliação da cobertura vegetal, né, com certeza, se você tem mais árvores, uma vegetação maior, isso vai diminuir a temperatura. Né? A 2, que fala da implantação de espelhos d'água em áreas urbanizadas, né, seja através de parques ambientais, etc. E a 4, que fala que é a elaboração de políticas de combate à poluição, que também ajuda, né, nesse processo de ilhas de calor nos grandes centros urbanos. Então a resposta da terceira é a letra D de dado, beleza? Vamos então para a quarta questão. Mais uma vez é uma questão sobre ilhas de calor, onde tem um pequeno texto, tá? E eu vou direto à pergunta. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum em centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre. Lembrando que a gente está respondendo a quarta questão. A resposta é a letra D de dado, tá ok? Pelo processo de impermeabilização do solo, né, nas áreas centrais das cidades, tá? Isso já foi comentado, então. Então a resposta é a letra D da quarta questão. Como eu falei, depois vocês vão acompanhando a atividade no gabarito que vocês me mandaram, tá? Ou pelo WhatsApp também, que eu mandei, as respostas que vocês colocaram, tá ok? Lembrando, pessoal, que nossas atividades todas estão disponíveis na nossa Google Classroom para vocês pegarem na hora que vocês quiserem estarem mandando, beleza? Vamos para a quinta questão. É uma questão que tem uma ilustraçãozinha, né? Então ele fala o seguinte, é uma questão que ele fala o seguinte: em algumas cidades pode-se observar no horizonte, em certos dias, né, a olho nu, uma camada de cor marrom. Essa condição afeta a saúde, né, a questão da poluição, principalmente de crianças, de idosos, provocando, entre outras, doenças respiratórias e cardiovasculares. Então, as figuras e o texto acima, né, que eu acabei de falar para vocês, referem-se a um processo de formação de um fenômeno climático que ocorre, por exemplo,
na cidade de São Paulo. Ele fala da cidade de São Paulo, mas isso acontece entre várias cidades do Brasil, né? Nos grandes centros urbanos. Então a resposta da quinta é a letra D, ou seja, a inversão térmica que provoca concentração de poluentes na baixa camada da atmosfera. Então o chamado processo de inversão térmica. Essa é a resposta da quinta questão, beleza? Vão acompanhando aí depois, se vocês acertaram, vocês podem estar pausando o vídeo, tá? Para observarem a resposta de vocês, tá? Vamos para a sexta questão, a intenção é gabaritar para dar a resposta para vocês verem se acertaram ou erraram, beleza? Então a sexta questão, ela fala da questão da poluição nos grandes centros urbanos, né? Como Curitiba, que pode causar determinadas doenças, etc. Então, resumindo, ele pergunta: durante o inverno, em Curitiba, é comum a massa polar atlântica, que facilita a ocorrência de problemas respiratórios. A gente achou que são massas de ar, né? As massas de ar podem ser quentes, frias, né? Então, no Brasil existem várias massas de ar: polar equatorial, ou a massa polar atlântica, equatorial continental, tropical, né? Continental. Esse assunto já foi estudado. Então, a resposta é a letra B da sexta questão. Tá? Reduz a umidade relativa do ar e promove a inversão térmica, o que provoca a concentração de poluentes próximo à superfície do solo. Beleza? Resposta da sexta, letra D, gabaritando aí para vocês, tá? A sétima questão é para assinale apenas a alternativa que apresenta características referentes ao fenômeno da inversão térmica, que acabamos de falar várias vezes nesse vídeo aqui das características, né? Então a resposta é a letra C, beleza? Fenômeno atmosférico comum nos centros urbanos industrializados, tá? No qual o ar frio é impedido de circular por uma camada de ar quente, alterando as temperaturas, beleza? A oitava questão, só ratificando, a resposta da sétima é a letra C, tá? Vamos para a oitava questão. É uma questão de verdadeiro ou falso para assinalar. Eu não vou comentar cada questão, porque senão vai demorar muito, tá? Então, a resposta correta é a letra A, tá? A sequência correta é F, F, V e V. Ou seja, falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, tá? Repetindo mais uma vez, o vídeo aqui é só para vocês olharem. O objetivo do vídeo é gabaritar a nossa primeira avaliação, a nossa primeira atividade, né, que foi a avaliação diagnóstica. Beleza? Vamos então para a nona questão. Fala da questão, vou resumir. A nona questão fala da questão do lixo urbano e tal, e etc, né? E dá algumas, afirma aí, tem umas afirmativas a 1, a 2, a 3 e a 4, né? Então, ele quer saber quais são as alternativas corretas, né? Então, a alternativa correta que responde a nona questão é a letra B, quando as alternativas 1 e 3 estiverem corretas. Não é isso? Tá? Então, ele quer saber o seguinte: sobre as formas de recolhimento e contaminação do lixo urbano, é correto afirmar. Aí observe as afirmativas e assinale a opção de acordo com as respostas, tá? Então, as respostas são: letra B, quando as alternativas 1 e 3 estiverem corretas. Então, a resposta da nona questão é a letra B de bola. Beleza? Então, finalizando, pessoal, a décima questão, a questão que fala da questão do lixo urbano, né, dos problemas ambientais, que são mais preocupantes nos âmbitos das cidades, não só brasileiras, mas no mundo todo, né? Por outro lado, gera emprego e renda, tá? Então, sobre essa questão, assinala a opção correta. Então, ele quer saber qual a opção correta sobre essa questão do lixo urbano, tá? Então, a resposta correta, gabaritando, é a letra D de dado, que diz o seguinte: o lixo representa uma fonte de trabalho e renda, né, para uma população cada vez mais numerosa, sobretudo nos grandes centros urbanos do Brasil. Assim, muitas pessoas retiram do lixo coletado nas ruas e nos lixões a principal fonte de sua sobrevivência. Então, essa é uma realidade, né, dos grandes centros urbanos. Beleza? Então, a resposta da décima é a letra D. Então, pessoal, aqui a gente gabaritou para vocês a nossa primeira avaliação, né? Nossa primeira atividade foi a avaliação diagnóstica, tá? Depois vocês conferem. Eu quero agradecer a todos que enviaram as atividades, tanto na nossa Google Classroom, ou também pelo WhatsApp. Quem não enviou ainda pode enviar, que eu recebo tranquilo. Beleza? Então, um abraço a todos, tá? Então, e até o nosso próximo vídeo,
onde eu vou estar corrigindo, tá? A nossa segunda avaliação diagnóstica, beleza? Um abraço e até a próxima.